Deus escolheu Sansão, mas Ele escolhe a cada um de nós também. O que nós mais temos que temer é a inércia do pecado. É a força do pecado. E atenção, isto, cuidado, é a inércia do pecado. Quando nós entramos numa vertente da qual não conseguimos. É o pecado muitas vezes contra o Espírito Santo, que já não podemos sair. Quando brincamos com as coisas sérias, Satanás vai fazer com que outros brinquem connosco. A história que eu tenho para contar hoje é uma história que tem lados positivos de um personagem bíblico, que um jovem a quem Deus escolheu como amigo, para ser amigo de Deus e para ter uma amizade duradoura e fazer de si uma dupla de sucesso. Esta história vem no livro de Juízes, nos capítulos 13 a 16. Estamos a falar de quem? Capítulo 13 a capítulo 16. Vamos falar, não lendo algumas passagens nestes três capítulos. Sim, já ouvi na sala, mas queria ouvir de forma... Vá, Enoque. Exatamente, tu és um tenor, tens caixa de ar para nos fazer ouvir. A vida de Sansão está cheia realmente de altos e baixos, de momentos de seriedade, momentos de infantilidade, momentos de compromisso e também de responsabilidade. Portanto, ele navegava assim nas ondas, ora estava em cima, ora fazia coisas mais ou menos corretas. Ele estava sempre pronto a querer aparecer, porque estava sempre tentando mostrar os seus músculos. Sabem, eu conheci um Sansão, não vou dizer em que igreja, e nem sequer era um membro de igreja, mas era um familiar, portanto era marido de uma irmã nossa, que estava na igreja, que estava com as suas irmãs, com os seus sobrinhos, e também ela estava com os seus filhos. E ele de vez em quando ia à igreja. E era um jovem extraordinário, de uma amizade, sempre pronto a servir. Ele era tão forte, que assim que eu cheguei, sabem como é? Eu fiz 13 mudanças de casas, 13. E se calhar ainda não fica por aqui. Mas há sempre coisas que nós temos que transportar para um segundo andar, sem elevador. E pronto, nestas circunstâncias sempre aparecem irmãos que sabem quando o pastor vem ajudar, enfim, na mudança e tal. E eu também fazia a minha parte, também, a determinada altura, há um utensílio em casa, em todas as nossas casas, que é o mais difícil de transportar para as escadas. Sabem qual é? É o frigorífico. O frigorífico é só o tamanho, mas às vezes não é. É a máquina de lavar, não é? A máquina de lavar, porque tem aqueles pesos em cima, tem para aquilo não poder saltar, porque se não tivesse aqueles pesos, a máquina saltaria pela janela fora, não é? E então, ele prontificou-se, comecei daqui, dali, de lá, e disse, pastor, ele pegou naquela máquina, levou até lá acima sem parar, a máquina chegou amassada, amolgada pelos seus braços, mas ela estava lá. Portanto, já vemos que era, na verdade, um Sansão. E sabem que ele era louro, de cabelos azuis, e tinha uma presença. Então, mesmo as mulheres, sendo casadas, as mulheres muitas vezes admiravam-no, ele tirava partido daquilo, brincava com... Mas também havia outro lado perverso, que era os rapazes não gostavam dele. E então ele, as pessoas vêm ter comigo, todas me provocam, e ele abusava de quê? Abusava da força. E sabe o que acontecia? Andava sempre a tribunal. Porque uma zanga, uma pega, umas coisas, as pessoas vão queixar-se de tal que ele fez, aconteceu. Não? E um dia a sua esposa chegou à minha casa e disse, pastor, a chorar. Pastor, o meu marido está em tribunal e a situação, diz o advogado, é uma situação crítica, ele vai ser preso. Eu pedi encarecidamente ao pastor que fosse lá e que pudesse atestar, imaginem, o bom comportamento dele. E sim, que ele tinha coisas boas. Mas, irmãos, às vezes há situações de nós como pastores tão aflitivas, não é? Eu não sabia como é que havia de reagir. Eu não sabia o que é que havia de dizer. Já tive outra situação que aqui já falei. Mais tarde
podemos relembrar, mas eu estava tão aflito, eu orava, Senhor, ajuda-me a sair desta situação de forma airosa, que tudo corra bem, que eu não me comprometa. Eu era pastor, às vezes havia juízes ali, pessoas que me conheciam, porque o meio era muito pequeno, e o que é certo é que à hora do julgamento, o juiz chamou um e o outro, e eles fizeram um acordo, e aquilo ficou, o juiz foi. Mas a coisa não ficou por ali. Várias vezes continuou a ir sempre a tribunal, mas sempre se resolvia aquilo. Toda a gente tem muita coragem, né? Eu acho que tenho razão aqui, mas no momento de enfrentar o juiz, eu já vos digo, meus prezados irmãos, não é fácil estar diante de um juiz, mesmo quando nós estamos com a consciência tranquila. Não é fácil. Deus escolheu Sansão, mas Ele escolhe a cada um de nós também. Eu gostaria de falar, não estou mandatado, mas a pregação de hoje será um pouco direcionada para os jovens. Já tivemos historinhas das crianças, agora vou falar para os jovens, mas eu sei que a associação vai toda estar atenta e vai ser útil certamente para todos. Porém, um amigo sempre espera de alguma coisa de outro amigo. E o caso de Deus ser amigo dele, também Deus queria alguma coisa em troca, que era certamente a sua sabedoria, a sua amizade, mas seria capaz de fazer amizade, pergunto nós, seríamos capazes de fazer amizade com um Sansão exibicionista? Como é que nós gostaríamos de ter assim daqueles que gostam de sempre contar os seus feitos, que contam as suas conquistas? Eu gostava muitas vezes de falar de nomes das próprias pessoas, mas não posso falar. Mas recordo-me quando era mais jovem e estava nos acampamentos com os jovens, havia um jovem que fez amizade comigo, até durante algum tempo morou em minha casa. E ele tinha uma coisa que era assim, quando eu falava aquele jovem, se falasse de uma jovem, eu já namorei com ela. E depois qualquer coisa, passado o tempo, aquela jovem dizia, eu namorei com ela. Eu dizia, eu já sei como é que tu namoras. É assim, vais do acampamento para a praia e pedes namoro a uma jovem. E quando vens, pedes namoro a outra. E ele ria-se muito. E quero dizer que esse jovem hoje está bem casado, com os filhos, e está na obra, numa grande tarefa a nível mundial. Pronto, os jovens têm estas coisas assim. E Sansão tinha também este problema. Falando para as meninas também, se eles gostariam de uma colega que fala apenas sempre das suas roupas novas e das suas fotografias que ela tira como se fosse um modelo. Será que vocês gostariam de ter uma colega assim? Eu acho que não, mas enfim, dou direito a... Eu sei que nós não gostaríamos de ter um amigo como Sansão, mas Deus tinha. Tinha aquele jovem como amigo da sua vida também. E ele gostava que certamente ele fosse um jovem brilhante. A partir de agora, eu vou tentar falar aquilo como se fosse o próprio Sansão. Vou certamente recorrer a alguns textos bíblicos para apoio, mas ele no seu discurso começa por dizer o seguinte: sou filho de Manoá, nazireu. Nazireu é um termo hebraico que quer dizer consagrado, separado. E dentro da Torá, diz ele, o termo designa uma pessoa chamada para serviços de Deus. Minha mãe era uma mulher estéril. Nasci de uma forma milagrosa. Fui dado aos meus pais como uma promessa de Deus. Um anjo apareceu à minha mãe e anunciou o meu nascimento. E vamos ler então
agora em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. Quer dizer que ele não foi apenas nazireu na sua vida, foi logo no começo. Mas vamos deixá-lo falar. Um anjo apareceu à minha mãe e anunciou o meu nascimento, porém havia algumas regras a cumprir. E tudo isso foi feito. E algumas delas era que não deveria ter os seus cabelos cortados, não deveria comer nada impuro, não devia beber, portanto, ingerir bebidas alcoólicas, fermentadas, e era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, ou de minha mãe. Recebi o nome de Sansão e cresci abençoado por Deus. Faço aqui Sabem o que quer dizer o nome de Sansão? Sabem que todos os nomes bíblicos têm certamente uma explicação. Recebi o nome de Sansão. O meu nome em hebraico quer dizer pequeno sol, ou como o sol. Portanto, minha vida devia ser uma vida luminosa, esplendorosa. Amado por meus pais e sendo aconselhado por minha mãe, que sempre se preocupou com aquilo que eu faria com o chamado de Deus. Mas eu fui um homem muito diferente do que outros homens escolhidos. Porque é diferente? Porque não liguei muito ao meu chamado e pouco me preocupava com isso. Ainda assim, tornei-me juiz, respeitado pelo meu povo, mas sem o caráter de Deus nas minhas atitudes. Um dia fui fazer uma visita fora da minha tribo e vi uma mulher que muito me chamou a atenção. Falei com os meus pais sobre ela e a repreensão ou a reprovação foi imediata. Vamos ler agora, capítulo 14, versículos 3, a partir do versículo 2 novamente. Vi uma mulher em Timná e disse, filha dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém, meu pai e minha mãe me lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre o teu povo, ou todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, pois muito me agrada. Não consegui ver as palavras dos meus pais, ou nas palavras dos meus pais, um aviso. Eu conhecia as regras que deveria obedecer, mas fiz pouco delas. Quando matei um leão de forma espetacular, pela força do Espírito de Deus, portanto que me deu a mim, eu escondi deles, dos meus pais, e trouxe mel, que comi, nós já vamos falar novamente, mel que comi, e que não deveria comer, porque ele foi tirado de um animal morto.
E ele, como nazireu, não podia tocar no animal morto. E diz ele, eu comi. E a determinada altura tinha os seus amigos e de repente ele vai fazer um enigma. Ele gostava muito de brincar. Naquela altura não havia certamente pouco tempo, poucas coisas para brincar, não havia televisão, não é? E ele jogava muito com os enigmas, com as adivinhações. E ele lançou o enigma aos seus colegas e disse, se vocês adivinharem, eu dou-vos a cada um, portanto, não sei se a cada um diz o texto, eu dou-vos 30 lençóis e 30 mudas de roupa, coisa que ele não tinha para dar. Ele não tinha isso para dar. Mas ele prometeu, se vocês perderem, quem ganha sou eu, vocês vão ter que me dar a mim. E qual era o enigma? Ainda se recordam? Do comedor saiu comida e a doçura saiu do forte. É um enigma. Do comedor, quem é o comedor aqui? É o leão, como sabem, ele foi, quando foi a caminho de Timná, apareceu-lhe um leão, diz que um leão novo, e era uma ameaça para ele, mas ele começou a sentir a mente, a força e o poder de Deus, e diz que ele foi ao leão, não é como nós dizemos, não puxou pelo rabo, não é, mas ele abriu o leão como se fosse um pequeno animal, um cabrito, mesmo assim já é difícil, não é qualquer um que poderia certamente fazer. E ele fez certamente isso. E foi a Timná, falou com os pais, disse aos pais que se agradava daquela mulher, e então, quando voltou alguns dias depois, ele teve cuidado de passar por o sítio onde matou o leão, e lá estava a carcaça do leão. E de repente ele começa a ver que havia ali umas avezinhas, uns pequenos insetos que andavam, e quando foi dar conta, dentro da carcaça do leão havia um enxame de abelhas que produzia mel. E diz ele que comi e trouxe aqui dos meus pais sem dizer de onde é que tinha tido. Começou já por esconder a verdade e aligeirar todas as coisas não têm importância. Ele, como, portanto, nazireu, não deveria tocar, não foi questão de comer o mel, ele não deveria tocar no animal morto. E os seus pais também não, porque os seus pais também tinham feito o voto nazireu. E ele escondeu, portanto, esta verdade a seus pais. Portanto, o que é certo é que eu desobedeci à ordem divina e aos meus pais. Também não podia beber vinho e bebi. Também me deixei envolver por mulheres estrangeiras em total desobediência, mesmo sabendo que isso não daria resultado. O facto de ser realmente, eu deveria ser um modelo entre o meu povo, mas eu muitas vezes falhei. Lembra-me, diz ele, de um momento em que o Espírito de Deus se manifestou em mim, e havia, portanto, eles estavam em Israel, mas havia um povo que estava há 40 anos, estava dominando o povo de Israel, que eram os filisteus, e que foram realmente durante muito tempo inimigos de Israel. E ele deveria ter essa responsabilidade de conquistar e vencer esses israelitas, esses filisteus. E então diz que de uma só vez, eu abati 1000 pessoas. Como sabemos, não é? Ele pegou numa queixada de um animal, de um jumento, e com aquela arma ele não tinha mais nada, mas ele foi e matou 1000 pessoas. E diz ele, eu abati 1000 homens, mas fui abatido por uma mulher. E por um espírito de desobediência. Recebi o castigo de uma má escolha, e olhem só. Eu me envolvi, isto é duro para ouvirmos de uma tribuna, eu me envolvi com uma prostituta de nome Dalila. E ela estava obstinada e prometeu que me havia de destruir. Mas ele levava as coisas a brincar. E então eu não acreditava no que via nem naquilo que os meus pais diziam. Começou por me envolver com os seus carinhos, com as suas massagens,
tudo aquilo que ela sabia fazer tão bem, não somente a mim, mas a qualquer homem que quisesse estar com ela. Se eu pensasse um pouco mais com inteligência, eu teria visto mais do que vi. Mas eu ignorava a força da desobediência. Aquilo que nós chamamos a inércia da desobediência. Sabem, quando nós começamos a descer, eu recordo-me quando estava nos Açores, que já tinha um bocadinho de peso, mas eu conseguia subir mais do que hoje agora consigo subir. E gostávamos muito de subir às montanhas. E eu tinha ali um clube de tições e coisas que adoravam. Formei ali um clube e era coisa espetacular. Nós subíamos às montanhas, nós fazíamos... E não eram montanhas. Aqui estava perto do aeroporto. Nós víamos aviões que estavam a chegar ao aeroporto, mas já os víamos da parte de cima. Portanto, nós já estávamos... Não sei, e era uma coisa fantástica. Sabem porquê? Porque nós estávamos a percorrer caminhos que ninguém corria por ali. E eram cheios de musgo. E então nós às vezes punhamos os pés e tínhamos que pôr os pés bem firmes na rocha que estava em baixo. Mas de vez em quando, lá ia um pé entre uma rocha, mas sabem, era tão bom. Nós ficávamos sentados como se fosse um sofá. Era uma coisa fantástica. E então um dia, às vezes nós com os jovens, há coisas que meditamos em casa, o que é que eu vou fazer, mas há coisas que é o momento que nos diz. E então começamos a descer, a descer, a descer, e quando eu vi que nós estávamos mais ou menos a cerca de 100 metros do sopé da montanha, no fim da montanha, eu disse a eles, vá, demos todas as mãos. Demos todas as mãos e assim, quando eu disser 1, 2, 3, nós vamos correr por aqui abaixo com todas as forças, mas atenção, quando eu disser para parar, é para parar. Eu sabia que eles não iam parar. E sabem porquê? Porque quando começamos a descer, eu também começamos a alargar os passos e quando disse parem, ninguém conseguiu parar, nós tatelamos num relevado fantástico ali, todos cansados, mas eu disse a lição. Sabem que o pecado, o que nós mais temos que temer é a inércia do pecado. É a força do pecado. E vocês viram que quando nós começamos a descer, não tivemos problema nenhum, mas quando foi para parar, nenhum de nós conseguiu parar. E atenção, isto, cuidado, é a inércia do pecado. Quando nós entramos numa vertente da qual não conseguimos. É o pecado muitas vezes contra o Espírito Santo, que já não podemos sair. A partir dali a minha vida foi um desastre. Os príncipes dos filisteus vieram e eles juntos montaram uma trama na minha vida. Eles queriam saber a razão da minha força descomunal e usaram Dalila para isso. Mas eu ria-me. Eu levava as coisas todas a brincar. Então, Dalila começou a dizer, então, mas eu gostava de saber qual é a força. Portanto, onde está o segredo da tua força? E ele ria-se e fazia algumas propostas e dizia no capítulo 16, vamos ler o capítulo 16 agora, versículos 6 e 7. Depois disto aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade e vejam em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos a ti 1.100 ciclos de prata. Estive a ver quanto valia os ciclos de prata. Cerca de 350 libras esterlinas, dá quase 500 euros. Mas era muito dinheiro. Naquela altura era muito dinheiro. Aquela mulher também se vendia. E certamente vendia portanto, o seu companheiro para receber esta quantia. E ele começou por dizer, se me amarrarem, sabem como é? Se me amarrarem com 7 plantas verdes, né? Verdes, né? Que ainda estão verdes, se me envolverem com isso, amarrem-me bem e vão ver que a minha força... E quando ele era amarrado, o que acontecia com Dalila? Ia chamar que, olha, vem os filisteus. E ele, claro, com a força que tinha, aquilo era brincadeira, bastava abrir o peito e aquilo se desfez. E ela ficou zangada, disse, estás-me a enganar.
E constava constantemente. O que é impressionante é isto. É ver como Sansão caminhava num caminho de constantes quedas, mas caía sempre da mesma forma. Ele levava aquilo a brincar e disse, olha, se me amarrarem com 7 cordas e coisa, eu não conseguirei. E ela aproveitava que ele dormisse, amarrava coisa, e logo a seguir chamava outra vez os filisteus. E ela, Dalila, ficava outra vez desapontada, e os filisteus igualmente, mas Dalila desapontada. E diz que até por fim falou mais das tranças do seu cabelo, se tivesse as tranças, se tivesse o cabelo, fizesse as suas tranças, e estivesse no pico num tiar, que é uma lançadeira, não é? E aquilo, e novamente ele conseguia libertar-se. Diz então ele, então ela tomou parte do meu emocional, das minhas emoções, e começou a dizer que eu não a amo, já que nunca fui sincero com ela. Então, para provar que eu a amava, declarei-lhe a verdade, o que nunca deveria ter feito. Abri o meu coração à pessoa errada na hora errada. Afinal, eu estava a dormir com o inimigo. O segredo era que nunca deveria passar navalha sobre a sua cabeça. Eu dormi entre os joelhos e carinhos, e seus carinhos, mas eram todos mentira. Mas a sua sedução não me deixou ver cada artimanha. Mas teve as consequências. Sabem quais foram? Perdi meu cargo, minha fama, minha realeza e, pior do que isso, perdi o meu caráter. Minha força se foi, não porque cortei os cabelos, mas porque desobedeci à ordem divina. Eu não poderia ter desobedecido, brincado tanto com Deus. Coloquei meus desejos em primeiro lugar, achando que isso não faria diferença. Era apenas mais uma mulher. Mas não era. Era o meu fim. Vamos depois passar, mas vejam aquilo que ele certamente imaginou nos momentos finais da sua vida. Os filisteus se apossaram de mim, e ali eu me acabei. Pedi a Deus apenas mais um minuto. Acabei de forma vergonhosa, amarrado, cego e sem a unção de Deus. Mas a minha morte não foi a minha maior vergonha. Gostaria que tomássemos atenção, nunca tinha pensado realmente nisto. A morte não foi a minha maior vergonha. A minha vergonha foram aqueles minutos eternos que eu passei olhando e sendo olhado por um povo que não era meu. Quer dizer, ele deveria estar quê? À frente do seu povo, não é? Marchando para a batalha, sendo realmente o exemplo, sendo realmente aquele que comandava as tropas. E afinal ele estava ali, olhando e sendo olhado por um povo que não era dele. Sansão se foi, morreu. Os seus cabelos, portanto a força não eram os seus cabelos, era apenas um sinal. E agora gostaria de deixar aqui algumas observações, até para os jovens. Oi, isto é horrível, espantoso, espetacular. Oi, havia mel num cadáver, coisa nunca vista. Há muitos adolescentes e jovens que vão descobrindo mel em ossadas de leão morto. Estão procurando aventuras proibidas. E Satanás faz do macabro
do macabro algo espetacular. Meus queridos irmãos e jovens, como pastor fui chamado para muitas coisas. E já falei delas. Duas foi que tive que estar frente a um juiz. Não era nada comigo, mas não era fácil. Mas outra circunstância era estar na presença de familiares da igreja. Felizmente, nunca, não estou a dizer, que eu conheça, felizmente, nunca tinha passado um jovem toxicodependente no meu ministério da igreja. Mas quando eu estava ali na zona de Cascais e Sintra, havia mães e avós que pediam: pastor, eu tenho o meu neto, pastor, encarecidamente, faça alguma coisa por ele. E eu fui a alguns lados, mas sabem que é uma coisa tremenda. Acho que a droga é a coisa que o inimigo tem conseguido, porque, sabem, cada vez há mais drogas, não é? Agora está uma droga que foi apreendida, uma droga que não faz sentir nas ruas, faz rir, não é? Faz rir. Hein? E os jovens gostam daquilo. Mas tudo aquilo é certamente um vício, passos que não devem ser dados. Mas eu recordo-me que a determinada altura eu fui ter com uma família. Uma família que tinha uma bruta vivenda na zona de Cascais. O pai era um advogado. E assim que entrei, ele veio ter comigo, estava completamente abatido. Tinha 2 filhas. E a sua irmã que me contava. Eu nunca vi esta jovem. Aliás, por 2 vezes que eu entrava, ela saía. O pai, a mãe daquela família, tinha saído de casa, abandonando à mercê as suas filhas. Mas sabem, há coisas... E sabem porquê? A minha mulher diz que não pode sair à rua, porque a minha filha vai roubar todas estas pessoas e vai às vivendas e fala com elas, e de repente, coisas valiosas, eu não tenho coragem de sair à rua. Eu não a conheci. Mas aquela jovem dizia: a minha irmã começa a fumar e de repente o seu rosto se transforma. Eu nunca vi o diabo, mas se transforma de forma, coisa que o seu olhar, o olhar da minha irmã, é tremendo. Então com os dedos fazia assim, queria fumar, engolia, coisas tenebrosas. E é realmente aquilo que eu digo, que num jovem não se deve deixar iludir com ossadas, portanto, com mel em ossadas de leão. Mel em ossada de leão pode ser o começo de uma vida de fracassos. E descobrir muitas coisas boas, ou descobrir coisas boas em lugares perigosos, pode ser resvalar para uma vida de derrotas. Meus prezados irmãos, meus prezados jovens, o que é que nós podemos aprender desta história? É que Sansão, no final, ele fez a vontade de Deus. Mas aquilo que Deus tinha para Sansão era uma vida gloriosa. Ele era um pequeno sol. Ele era como o sol. Deveria realmente brilhar. E, no entanto, ele fracassou. Diz que aprendemos que Deus tem planos para nós muito maiores do que nós imaginamos. Principalmente, Deus não quer que nós soframos longe da sua presença. E mesmo um dia, se nos afastamos dele, ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos conceder o perdão dos nossos pecados e força para vencermos os nossos obstáculos. Há sempre uma consequência da nossa desobediência. Recordam-se, eu agora já não vou mencionar mais a Bíblia, mas recordam-se que ele se ria das coisas. Ele ria-se. Ele fazia um jogo daquilo. Dizia: amarrem-me, façam isto, façam aquilo. Mas foi de brincadeira em brincadeira até que entrou nas coisas sérias. E sabe o que aconteceu com a vida dele? Quando ele foi amarrado
e os seus olhos foram amarrados agora com corrente de bronze, né? E quando os seus olhos foram perfurados com ferro em brasa, ele ficando cego, e ficou amarrado também, sabem o quê? A uma nora, né? Ele estava puxando água com a sua força, ali preso, puxando-a. Mas eles, a determinada altura, quando os filhos seus se juntavam nas suas festas, diziam: traz-nos Sansão para nos divertir. É tremendo. Meu prezado jovem, quando brincamos com as coisas sérias, Satanás vai fazer com que outros brinquem connosco. Meu sincero desejo que cada um dos jovens aqui presentes possa fazer esta aliança com o seu Deus. E sabem, um jovem é que marca a sua personalidade, o que marca a sua pessoa é realmente o seu caráter, a sua personalidade. Sabem que nós gostamos muito de ver barragens. Quem não gosta de ver uma barragem? Todos nós gostamos. E é uma coisa curiosa, é que quando nós chegamos ali, o que é que nós vemos? Vemos uma parede enorme. Mas se nós fazemos uma viagem, vamos com destino, há uma barragem, nós quê? Saímos e vamos ver a barragem. Sabem porquê? Alguém dizia que as barragens são as mais belas e perfeitas construções feitas pelos homens. Aquilo é uma parede, mas todos nós vamos ver. E porquê? Porque é envolvente um sítio bonito, muita água, mas quando nós olhamos para aquela parede, que sabemos que suporta toneladas por cada centímetro quadrado, mas o La Fontaine punha os animais a falar. Eu quero que nós agora ponhamos as coisas inertes com sentimento. Uma barragem a nós infunde-nos respeito. Porquê? Porque ela segura com firmeza toda aquela pressão que é exercida sobre ela. E é essa a razão porque nós vamos ver. E chegamos ali e ficamos admirados. Como é que esta parede aguenta ter toda esta... Agora vamos imaginar que a barragem abre uma fissura aqui, ali, e a determinada altura há uma catástrofe e ela cede. Como é que a barragem se sentirá? Frustrada e vencida. Portanto, cada um dos jovens sabe dizer não àquilo que deve ser, que não é próprio dos jovens, em todas as circunstâncias. E Deus tem algo de bom para cada um de nós, que é um percurso que conduzirá a cada um de nós à vida eterna. E o meu sincero desejo a cada um dos jovens aqui presentes possa ter um caráter forte, sabendo, resistindo à tentação, para não se sentir frustrado quando cede. Mas que o Senhor vos abençoe a cada um. É o meu sincero desejo esta manhã. O Senhor vos abençoe. Amém.